Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No dia de hoje, estou na casa de uma tia, me recolhi no quarto dos meus primos para falar com vocês. Gente, espero que estejam todos muito bem. Vamos lá. Na última semana, eu estive em um lugar, né? Com pessoas de muito bom coração, gente de muito bom coração. E uma dessas pessoas era evangélica, um evangélico, na verdade, muito fervoroso, ao que tudo sugere. E o que aconteceu? Numa conversa com ele veio questionar um pouco sobre o meu trabalho, né, aquilo que eu fazia na vida da matéria. Aí ele falou, seria incrível se amanhã ou depois você trabalhasse não sei em que lugar. Aí eu falei assim, olha, sinceramente, hoje em dia eu não tenho mais esse anseio, porque eu já tenho uma outra visão sobre as mídias, né? Minha visão mudou muito e pra mim o que eles produzem não é bacana, né? E aí ele escutou e falou assim, olha, pelo pouco que você falou, eu já consegui captar que você não tem ambição. Aí eu falei, não, eu tenho ambições, mas hoje as minhas ambições, elas concorrem mais num outro sentido. As minhas maiores ambições hoje em dia é me despojar de vaidade, me despojar de arrogância, de orgulho, falei, né? As paixões todas. É mais isso, né? Isso é o que eu mais tenho entrado em comunhão com Deus para clamar e para mencionar, conversar com Ele, né? E são esses processos que atualmente mais me interessam. O que não significa que eu não tenho interesses também com a matéria propriamente dita. E aí ele virou e falou assim, mas Michele, você sabe que isso que você está dizendo, isso não tem solução, né? Assim, isso a gente pode controlar isso, mas isso é do ser humano, ele disse. Aí ele fez o pior. Ele mencionou assim, isso que a gente tem, Michele, essas paixões, isso vem de Deus, ele disse. Deus tem isso, né? Porque Deus tem, nós temos e tal. E aí eu falei, não, fulano, imagina. Aí ele, vou pegar a Bíblia e vou te mostrar. Eu só sei. Gente, só um pouquinho que eu vou fechar essa janela porque tá vindo muito barulho da rua, vai atrapalhar o áudio pra vocês, peraí. Aí ele virou e falou assim, que isso nos é dado por Deus, de certo modo, porque isso vem dele e porque ele tem, nós temos. Eu falei, não, fulano, não. Que é isso? Lógico que não, né? E aí ele foi pegar a Bíblia para me confirmar pela Bíblia que Deus tinha tudo aquilo que eu gostaria de me despojar e eu não poderia me despojar porque isso não só era humano como era divino, né? De certo modo, ele não disse nesse português, mas, né, se você, 1 mais 1 é 2, né? Eu não sei se foi obra de espiritualidade, o que foi, eu só sei que ele olhou lá, fuçou, me mostrou um monte de versículos, inclusive maravilhosos, amo todos aqueles versículos que ele me mostrou, lindos, não decorei de cabeça, alguns eu já conhecia, outros não conhecia, mas todos lindos, né, e ele sempre me mostrava, lê aí. Então, o que eu não sei se foi espiritual, se não foi, ou se foi só uma confusão cômica até. Nada do que ele apontou atestava o que ele estava dizendo, o contrário, né, dos fragmentos que ele selecionou, era tudo muito divino, era tudo muito espiritual. Com exceção, né, do versículo que falava lá do homem com homem, que isso não é da Bíblia, isso não é bíblico, isso é alteração, e enfim, nem vou entrar nessa seara, porque eu acho que isso não agrega, né, as pessoas estão há mais de não sei quantos mil anos discutindo um fragmento tosco desse, sendo que tem muito mais. Mas engraçado que o fragmento ao qual ele se referia, falando do homem com o homem se deitar, porque não sei o que lá,
no mesmo, né, na continuação, falava da inveja, falava da arrogância, tudo isso falava. E falava que isso eram coisas que isso condenava o espírito do homem. Mas engraçado que as pessoas continuam se fixando apenas não se deitará o homem com o homem. Isso não é uma verdade, isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Isso é mundano, mas ainda que fosse verdade, as pessoas dão muito mais credibilidade para esse fragmento do que para todos os outros, que é a inveja, os ciúmes, a arrogância, a vaidade. É curioso como o ser humano coloca a sua atenção naquilo que o convém. É interessante como o ser humano, eu estava pensando nisso outro dia, eu falei, gente, que engraçado. Tava reparando, essas mães, esses pais que fazem promessa para conseguir alguma coisa de Deus, para conseguir um filho, mas quem vai pagar a promessa é o filho que ela vai ter, o filho que eles terão, né? Que isso é muito cômico, né? Tava lembrando, tem um cantor famoso que não ficou sem cortar o cabelo por anos porque a mãe dele tinha feito a promessa. E assim, o ser humano sempre quer fazer promessa, sempre quer se comprometer com o chapéu dos outros, com o sangue dos outros, entendeu? Quer fazer caridade com o chapéu dos outros e quer se sacrificar em cima do esforço do outro, em cima do sangue alheio. Mas aquilo que é para nós mesmos trabalharmos, aquilo que é para nós mesmos nos depurarmos, aquilo que deveria ser próprio para nós, aquilo que deveria ser um esforço legítimo nosso, isso eu não vou olhar. Mas não pode deitar com outro homem. Mas não pode fazer aquilo outro. Mas a vaidade, a inveja, a arrogância, tá tudo lá, escancarado, em letras garrafais, né? Não cobiçará o que é do outro. Só que o cobiçar o que é do outro tem muitas profundidades e se adianta em muitas direções, inclusive. A gente não só não devemos cobiçar o que é do outro naquilo que é bom, como também não devemos cobiçar o que é do outro naquilo que é mal. Como assim? Explico. Nesses processos de cura que muitos estão fazendo, muitas são as pessoas que têm passado os dias, as noites, as tardes, aflitas, mal, para baixo, sofridas, dizendo eu tenho tal vaidade, eu tenho tal problema, eu tenho tal angústia, eu tenho tal não sei o que lá. E aí entra na internet, consome vídeos, consome palestras espiritualistas, boas palestras, muitas, de fato, obras de Deus e tal, nananã. E aí o vídeo fala uma exortação, porque vocês têm que parar com isso, com aquilo. E muitas pessoas se apropriam de falas que não são para eles, mas eles tomam como uma verdade para si, num ato de profunda arrogância, num ato de profunda vaidade, num ato de um orgulho soberbo, um orgulho mesmo naquilo que é mal, denotando assim o nível de doença mental a qual essa humanidade chegou. Então não se cobiça apenas o dinheiro do outro, não se cobiça apenas a mulher ou o homem do outro, não se cobiça apenas a vida que é do outro, mas se cobiça ser o outro mesmo naquilo que é mal. Então você olha a soberba do outro e você a deseja para si. Não se aceita não ser o centro das atenções. Entra-se na internet e se deseja o tempo inteiro e a todo instante ser o centro. Porque eu também sou vaidoso, porque eu também sou arrogante, porque eu também sou orgulhoso, porque eu sou invejoso, porque pode até ser. Mas nem tudo o que se diz, nem tudo o que se fala, na proporção em que se fala, na intensidade, na incisividade a qual se diz, é para todos que estão assistindo necessariamente. Às vezes você foi trazido para cá para os seus guias escutarem a mensagem. Às vezes você foi trazido para cá para os espíritos que te acompanham escutarem a mensagem. E nem todo espírito que te acompanha é necessariamente um espírito altamente iluminado. E não é porque você escuta que essa mensagem é para você. Às vezes é para você incorporar aquilo
e levar essa mensagem para um outro que está mais fechado para os assuntos de espiritualidade e não irá consumir o assunto espontaneamente rápido. Então Deus te leva até a mensagem para você consumir a mensagem, absorver, e lá um dia você vai estar num ambiente, vai surgir uma pauta, você vai vir o assunto na sua mente, você vai falar, eu posso participar disso também. E você vai levar um conhecimento elevado, profundo sobre espiritualidade, física quântica, tal. Todo mundo vai ficar atônito escutando a sua palavra, que na verdade é uma palavra de Deus. Deus estará te usando naquele momento, porque as palavras não são do médium X, Y, Z, H ou J. As palavras vêm da espiritualidade superior, vêm de Deus. Entende? A verdade é uma só, mas existem níveis a qual a gente vai se aprofundando nessa verdade, que é quando a gente começa a adentrar os campos das aparentes contradições. Não é que é uma contradição, mas é porque eu alcancei um dado mais profundo nessa verdade. Eu fui um pouco mais dentro dessa verdade e pude ver mais. Pude perceber coisas sutis a despeito da mesma verdade que no nível B eu não via, mas agora no nível C eu tô vendo que é mais embaixo. Então, a gente começa a adentrar nas searas das contradições. Porque tá contraditório, porque tal coisa é assim, tal coisa é assado, tal coisa eu não sei de que jeito. E não é uma contradição, é uma contradição aparente, porque eu vi um pouco mais além, eu vi um pouco mais fundo. E isso também quando nós falamos dos nossos irmãos. Porque fulano é uma má pessoa. Pode ser que ele seja uma má pessoa. Só que um olhar mais treinado e mais aprofundado não verá essa pessoa necessariamente como uma má pessoa. Será talvez um consenso de que ela está praticando maldades, né? Ou coisas daninhas. Mas alguém com um olhar mais apurado, mais espiritualmente elevado, olhará para essa pessoa que é taxada por todos como má e se perceberá que na verdade essa pessoa não é exatamente má, ela é muito mais uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa muito triste, muito carente de amor, é uma pessoa que precisa de muito amor. E aí aquele que na verdade nível 1 diria que aquela pessoa deve ser condenada, atacada na fogueira, na verdade nível 3 já vai se compadecer. Talvez ela até não consiga necessariamente, talvez ela não consiga se agarrar, tipo, ai, que amor que eu sinto por você, tá? Talvez isso ainda não seja possível, porque aí a gente vai entrar nas limitações de cada um e o quanto cada um se permite e se abre para amar e para o amor. Né? A gente vai começar a adentrar essas barreiras, mas ela já foi sensibilizada. Enxergando a verdade nível 3, ela já pode ser sensibilizada. Então, para essa pessoa sensibilizada, ainda que ela não tenha uma profusão de amor nela por falta de permissão, porque não se permite a isso, ela já não se sentirá mais confortável em participar de rodas que tem a única finalidade tripudiar, né, açoitar com a língua aquele fulano ou aquela fulana lá. Não. Então, voltamos para a questão de Deus. Extraímos as nossas vaidades de Deus. Meus irmãos, vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu fiquei assustada quando esse meu conhecido falou isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás, falando um dia fui ao correio devolver uma compra que eu havia feito. Tinha uma mulher lá, aquela evangélica super fervorosa, daquelas religiões que deixam o cabelo bem comprido, né? Não lembro a denominação exata. E ela, não estou dizendo que a religião toda é assim, mas aquela mulher com seus filhos eram assim. Radicalíssima e reverberando também muitas notícias que não eram reais. A gente sabe que tem muitas igrejas, muitos centros religiosos, vamos falar assim,
Porque não é uma coisa das igrejas, é coisa do ser humano. Existem muitos centros religiosos de todas as doutrinas que não estão lá para se reunir para falar de Deus e do amor de Deus e da necessidade da gente se elevar e aquela coisa toda bonita. Não. Virou uma seita demoníaca para adorar Satanás. Quem é Satanás? É o agente divisor. É o agente divisor, o propagador da divisão. Esse é o Satanás. Todo aquele que concorre para a divisão, promovendo desgraça e dor onde quer que vá. E coloca um contra o outro, mas não um contra o outro como Jesus disse que o faria e já o está fazendo, por meio de ideias. Não essa divisão, é uma divisão sórdida, é uma divisão de um teor mórbido. Qual a diferença da divisão que Jesus disse que faria da divisão que Satanás promove? É muito fácil. A divisão que Jesus disse que faria é que, no entendimento da verdade, mas principalmente aquilo que me apetece, aquilo que me convém, entendendo que eu sou um espírito imortal, que Deus é amor, é verdade, é justiça, quando eu estiver em determinadas ocasiões e a ilusão se manifestar, eu irei me manifestar respeitosamente, respeitando o nível evolutivo de todos ao redor e direi, irmãos, posso falar? Então, isso não é, gente, exatamente verdade. Eu gostaria de trazer um outro olhar. O olhar que eu quero trazer é o da verdade espiritual. Porque segundo a espiritualidade, tem essas camadas aqui que vocês não estão olhando. Porque vocês estão num discurso raso. Vocês estão num discurso raso. De direita, de esquerda, de preto e branco, de gay e hétero, de velho e novo, de azul e verde. E existe uma verdade mais profunda dentro disso. E toda a verdade profunda, ela concorre sempre para a união. Então é isso, talvez vocês não acreditem no que eu estou falando, talvez o que eu estou falando reverbere para vocês como uma loucura, uma sandice, mas a gente só pode falar, a gente só pode existir e se manifestar a partir daquilo que a gente entende como realidade. Então, mesmo que para vocês seja uma viagem da minha cabeça, eu preciso dizer que eu só posso falar a partir daquilo que eu tomo como verdade, porque qualquer coisa que eu fale fora disso, não serei eu falando, tá? Então, eu queria trazer esse dado, talvez seja útil para alguém, talvez não seja, então eu discordo. Essa separação, a separação do diálogo saudável, sadio, mas principalmente um diálogo científico. Por quê? Porque a ciência não nega a religião, né? Eu não quero falar religião, eu não gosto da palavra, apesar eu entendo unir e tal, mas a gente sabe que não é isso que acontece aqui. Então eu não gosto muito, né? Vou falar espiritualidade. A ciência não nega a espiritualidade, ela a reforça, ela só vem dizer o que foi dito, realmente é verdade. Quanto disso já não foi visto? Já foi aceito, gente, no SUS, o Reiki. Olha que avanço! Nunca pensei que isso seria aceito no SUS, né? Um órgão de saúde pública. Olha que avanço! Olha que avanço! Olha que coisa bonita, né? Quase não parece que vivemos muito próximo aos seres da época das cavernas. Olha que coisa bonita, que coisa legal, que coisa interessante, não é? Dentre tantas outras coisas, tem sido promovido estudos comprovando a eficácia da oração, né? Teve um estudo que promoveram, eu não lembro o nome do estudo aqui, não vou saber dizer, mas como assim, numa sala rezaram para alguns doentes e para os outros não rezaram. E os enfermos aqui que receberam várias orações, se observou uma melhora exponencial, quase que milagrosa. Isso já é científico. Só que, do mesmo jeito que a ciência só vem fortalecer o que diz a espiritualidade, a ciência só vai até onde a espiritualidade permite. Interessante. Então, essa é a separação que será, né, promovida pelo Cristo e tudo mais. É uma separação respeitosa. É uma separação da mentira. É uma separação da ilusão. Entende isso?
Quando eu estou imerso na ilusão, eu tenho medo de me expressar. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de dizer algo que possa ser lido para os outros de um jeito extremista ou de um jeito menos simpáticos aos ouvidos, como é a realidade que a gente vive hoje. Eu tenho medo de ser taxado em um extremo ou em outro extremo. Ou tenho medo de ser taxado em extremo nenhum. Porque tantos os dois lados que não se unem nunca se unirão para dizer que eu estou em cima do muro. Quando não é isso, não existe muro desse jeito. O muro que existe, esse sim, é aquele que não sabe a que Deus quer servir. Né? Que quer servir. Esse é o único muro que existe. Mas, uma vez determinado o Senhor a que eu sirvo, que é o único que existe, que é o verdadeiro, que é o da luz, o universal, não existe muro. O contrário, a gente se une com Deus para quebrar todos esses muros e para construir pontes. Essa é a separação promovida por Cristo. Uma separação que faz pensar. Uma separação que excita o pensamento, que aguça o pensar e que provoca na raiz o nosso ego. Porque somente assim ele se debaterá e começará a cuspir fogo, e porque ele se debateu e se oriçou e se atiçou de tal modo, ele começou a tirar do fundo tudo que estava oculto. Porque o nosso ego tem muita coisa nele que ele oculta de nós. Mesmo os defeitos que estão claros para nós, eu digo aqueles que estão procurando verdadeiramente redimir-se, fazer uma reforma íntima bacana, legal, abençoada por Deus, mesmo esses, o ego está ocultando muita coisa de vocês. Mas é muita. O buraco é muito mais embaixo. Identifica que sou invejoso. Tenha a certeza, o buraco é muito mais embaixo, a sua inveja. Ela atinge proporções catastróficas que você não tem dimensão. Não tem dimensão. E porque você está pedindo a Deus para se conhecer e para se melhorar e tal, as coisas começaram a emergir na sua vida de um jeito muito curioso. Sutil, gentil. Deus é gentil, Deus é amoroso. Deus não quer que você fique horrorizado com o que você descubra a seu respeito e taque a cabeça na parede. Deus não trabalha assim. Mas Deus vai atender os seus pedidos. Por quê? Ele também te quer perto dele. Então ninguém tem mais urgência e mais interesse em que você melhore e descubra os seus defeitos para se curar disso quanto antes do que a fonte. Ninguém quer tanto isso quanto a própria fonte. Então ela vai te trazer à luz, né? Levantar, né, o que está embaixo desse oculto, dessa poeira do ego, que nos faz parecer, que quer nos fazer convencer, que nos convence de que somos vítimas, de que somos coitadinhos na história, né? Não existe isso. Não existe vítima, não existe coitadinho. Não existe isso. Você está dizendo que nunca na história da humanidade existiu injustiça? Sim, gente, existe até a injustiça, mas sobre que ótica? Será que a injustiça que é própria da injustiça não seria mais um ensinamento? Mesmo que não seja de uma questão mais kármica. Já foi falado aqui, né? Os espíritos nascem simples e ignorantes, né? Podendo tanto apelar ao bem quanto ao mal. Cada um vai seguir o que o interessa. Somos livres para escolher aquilo que nos apetece. E existem espíritos que desde o início seguiram o caminho da luz, como existem os que desde o início se afinizaram com as trevas, por livre e espontânea vontade do próprio arbítrio de cada pessoa. Só que, nem porque eu segui sempre o caminho do bem, eu sei tudo que eu preciso saber e vivenciei tudo quanto eu necessito vivenciar para me tornar um ser puro. Mesmo que em mim não exista tendências perversas. Então, até a injustiça, quando se apresenta, você atuou contra um injusto. Realmente, é injusto. Existe a injustiça. A gente pode falar que não, mas a verdade tem camadinhas.
E às vezes aquilo que se apresenta como uma injustiça, até para aquele que sempre caminhou direito, nem sempre é necessário. É uma injustiça. Só que é mais na conta do ensinamento, para que ele adquirisse a experiência relacionada àquela questão, para que ele pudesse depurar, para que ele pudesse expandir o potencial dele de amar. E a gente só vai expandir esse potencial de amar, gente, quando a gente for capaz de amar os nossos inimigos. Aquele que não ama o inimigo simplesmente não ama. Não ama. Porque quando aquele que ele ama virar as costas para ele, o traí-lo, por qualquer razão que for, ele se verá desolado, frustrado e ele se verá desejando compactuar com o mal para vingar. Porque ele não acredita que ele foi traído pelo ciclano ou pela ciclaninha. Então não ama. Então não dá para crescer só no macio. Por mais bom que você seja, por melhores que sejam as suas intenções. Muitas vezes, apesar de você ser desses que só fez o bem, aquela coisa toda, você se verá quebrando a cara. Se verá quebrando a cara. Para aprender a amar nessas circunstâncias. Porque se você ama nessas circunstâncias de traição, de tal, você amará em qualquer circunstâncias. E é isso que falta no mundo. Pessoas aptas e dispostas a amar em qualquer circunstâncias. Esse é o ponto nevrálgico da coisa. É isso que precisa ser compreendido. Então, não existe nada, absolutamente nada de humano na fonte. Pelo amor do santo Deus. Chega desse discurso, gente. É decrépito, sabe? Assim, não sei que palavra dar. É um discurso débil, absolutamente desequilibrado. Dizer que extraímos os nossos defeitos da fonte, que nada tem de humano. Ainda uma vez, não é a primeira pessoa evangélica que eu escuto falando isso, mas isso não é coisa dos evangélicos. Existem outras pessoas de outras doutrinas que também compactuam uma ideia muito próxima. Os umbandistas fazem essa ideia equivocada dos Exus e das pombageiras, a quem eles adotam como deuses, e que são longe disso, nada a ver com deuses. Servidores do Pai, isso sim. Então, isso a gente observa em todas as doutrinas mais ou menos. Uma ideia de um Deus maniqueísta, uma ideia de uma figura maligna duelando de igual para igual com Deus, ou pior, que nesse caso foi o que aconteceu, um Deus que é antagônico em si mesmo. Ele é muito bom, mas também é muito mal. Eu sou bom para quem é mal, eu sou bom para quem é bom para mim e mal para quem não sabe me referenciar. Gente, com esse tipo de mentalidade, se levará muito tempo para se vislumbrar um feixinho fino da verdadeira essência da fonte. Enquanto se acreditar que Deus é humano, será difícil sair dessa mentalidade insana que as pessoas estão propagando. Só que esse cara e aquela mulher que eu conheci no correio não tiraram de lugar algum. Eles aprenderam isso de seus pastores do alto de seus púlpitos, que não têm um mínimo de competência para estar ministrando nada. Estão esses pastores, esses líderes religiosos que não sabem o que falam, destruindo a mente das pessoas, impregnando a consciência dessas pessoas ignorantes, sem conhecimento, mas com coração bom. Veja, porque não falavam mal, você via que eles acreditavam nisso. Meu Deus, quanta irresponsabilidade! Sai do palco, meu amigo! Se você prega
esse tipo de asneira sobre a fonte universal, você não tem condição de estar pregando para seu ninguém. Você está atuando como um agente maligno, passando ideias mentirosas, altamente corrosivas. A mente dos pequeninos são esses, os puros de coração ignorantes, que se deslumbram com facilidade. Não tem maldade. E você está impregnando a mente dos meus irmãos com ideias malignas, sórdidas, mas principalmente irreais do meu pai. Esse é o ponto nevrálgico. De que maneira essa humanidade anseia, deseja ascender quando ainda se existe uma ideia doente de que a fonte é humana e má e perversa. Se justificando a podridão interna de cada pessoa, que é somente responsabilidade de cada pessoa. De modo que fica complicado um pouco não só se ascender a uma realidade de consciência superior, como também manifestar na matéria uma realidade divina, próspera, porque a gente cria com o que a gente pensa. E se eu faço de Deus uma ideia demoníaca como essa, como eu poderei desejar ascender a dimensões superiores? Como eu poderei desejar eu mesmo me tornar algo melhor do que eu sou, sendo que eu faço uma ideia da fonte como se ela não fosse? Isso é perverso. Isso é diabólico em proporções que eu não consigo fazer-me clara aqui. Isso é diabólico. Isto é diabólico. Graças ao bom Deus. Graças à fonte universal, há aqueles que, quando chegarem o momento de todos esses pastores, pastoras, líderes religiosos que estão, tornando a mente dos meus irmãos insanas, doentes e fazendo um mal em escalas que eu não consigo me fazer clara aqui agora, porque não existem palavras para descrever a gravidade da coisa. Graças a Deus, terão seus destinos logo em breve, assumirão a responsabilidade por esses atos. Muito em breve, graças a Deus, vão em paz. Faço votos sinceros. Não que sofram, mas que aprendam. Não de maneira má. Não você vai receber um ensinamento. Não é isso que eu estou falando. Faço votos que aprendam. Por quê? A seriedade do que se propagou não tem dimensão. Muitos foram afastados em tal nível, em tal proporção da realidade do que é a fonte, que não terá como essas pessoas aspirarem a estar na quinta. Porque pessoas irresponsáveis como vocês são, estão há muito tempo ministrando a cabeça dessa gente de tal modo, reprogramando todas as interações neurais dessas pessoas, em nível físico mesmo, que uma vida, até o fim da vida dessas pessoas, mesmo que elas comecem hoje
sabe, a se voltar para a verdade, muitos deles, pela gravidade da situação, terão que dar adeus à terra e ir para outros lugares. O bom é que porque eles começaram a se voltar para a verdade de fato, Deus, que é infinita misericórdia, amor, justiça, tudo de bom que existe, os colocará em um mundo mais atrasado que a Terra, mas que não necessariamente é mau, mas é menos adiantado tecnologicamente e em outros parâmetros também. Mas lá, porque eles começaram a se voltar à verdade, Deus não vai perder. Vai colocá-los, irá inseri-los em contextos em que a verdade já é mais forte, mesmo em uma realidade menos adiantada a qual a Terra está se direcionando. Olha que coisa bonita. Então, né, aos pastores, aos líderes religiosos, eu digo, e quem diz não sou eu, essas palavras não são minhas. Leiam as cartas de Cristo ainda uma vez. Os líderes religiosos desse tempo não têm condições alguma de ministrar nada, porque eles não conhecem a verdade, porque eles não são um com a verdade e eles não têm o principal, a sua maioria. Eu não vou falar todos, mas uma quantidade considerável não tem amor no coração. Os líderes religiosos que se acenderão, eu vou dizer como está nas cartas, o líder que se acenderá. Mas são mais de um, vou falar no plural, os líderes que se acenderão serão aqueles que serão capazes de explicar a consciência para as pessoas. O que está para além do véu, o que está para além da carne. O que ocorre, quais são os processos de consciência. O que é a consciência? Serão aqueles que serão capazes de explicar a origem das catástrofes naturais, que nada tem de natural, nada que concorre contra o bem-estar da humanidade é natural. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é natural. Mas também não é exatamente a maneira como as pessoas estão achando. Ah, porque a questão, o racismo ambiental e não sei o que, nananã, tem tudo isso também. Mas o principal, que ninguém está falando, é a mentalidade das pessoas. Não só lá, aqui. Porque tudo se interpenetra. E não existe coincidência. Estava lendo recentemente um artigo que fala sobre amazofia, extraterrestre, aquelas coisas todas. E o artigo falou, né? A gente sabe, né? Falou assim. Vou ler. Falando da questão da terra e tal, falou que quando o Espírito de Jesus chegou junto com Madzilaçu, não sei se eu tô falando errado, que seria Espírito de Maria Madalena, que eles são almas gêmeas, né, contra as partes e tal, chegaram para adotar a terra, né, enfim, gente, é uma história imensamente complexa, tem muitos personagens envolvidos, não vou me aprofundar nisso agora. Chegou também uma comitiva, coincidentemente. E aí o rapaz que narrava falou, mas isso, né, não é exatamente coincidência. Ele falou, foi, né, o encontro de Jesus com essa comitiva sideral, que estão aqui desde muito tempo auxiliando a Terra a caminhar, a virar gente, o pessoal que está aqui. Né, foi uma feliz coincidência cósmica. Embora sabemos que as coincidências, não existem mesmo, não é? Aí vamos para Kardec. Um acaso inteligente? O que seria um acaso inteligente? Um acaso inteligente já não seria um acaso. Nada é acaso, não existe acaso e o nada não existe. Não existe o nada. Às vezes você pode não saber designar um nome
que determine como você está se sentindo, que determine algo, alguma coisa, alguma circunstância. Isso é uma situação. Isso é uma situação. É diferente você dizer que você não sente nada. Não existe o nada. Você pode não conhecer o código, ou seja, a palavra, que, né, determina aquele sentir, ou aquele ver, ou aquele pensar. Mas o nada não existe. Tá bem. Aí ele falou: melhor dizer co-incidências. Isso sim. As co-incidências de fatos e fenômenos, sim. Elas, sim, existem. Podemos não saber explicá-las, mas um motivo para elas acontecerem, isso elas têm. E o que são as coincidências? Co, prefixo de ligação que se refere a em conjunto, de maneira colaborativa, né? Junto com, incidências, fatos, acontecimentos que se repetem muitas vezes. Isso é interessante. Que se repetem muitas vezes, incidências, acontecimentos repetitivos. Isso é o nosso pensar. Quando você consegue alcançar isso, você começa a olhar para o mundo e perceber como é grave ter pastores, líderes espirituais, vou falar líderes espirituais, líderes espirituais, ministrando a cabeça das pessoas sem saber o que ele está ministrando. Porque ele está propagando ideias repetitivas. Ideias são ação. Ação são acontecimentos por si só. Ideias, discursos repetitivos. Incidências. Incidentemente. Várias ideias, as mesmas ideias, repetidas vezes. Adentrando o psiquismo do ser, impregnando o psiquismo do ser e modificando a estrutura neural, emocional e física do ser, alterando também a realidade espiritual do ser, por assim dizer, para melhor ou para pior. Incidências. Coincidências. Porque não existe acaso. Coincidências não existem, mas coincidências, acontecimentos que acontecem de maneira conjunta, né? De maneira como se fosse uma coadjuvação, entende? Uma auxiliando a outra. Fatos, acontecimentos que acontecem em pares, mas não existem pares, é tudo múltiplos, multiplamente. Interpenetrando dimensões, realidades, pessoas e acontecimentos que possuem uma relação de interdependência. Um afetando o futuro do outro. Um modificando o curso do outro. Então, quando eu venho aqui e falo asneira de maneira repetitiva, né? Mas nem precisa ser repetitivo, porque isso é bem mais sério, bem mais profundo do que parece. Mas vamos lá. Venho aqui sempre falando asneiras de maneira repetitiva para vocês, ministrando a mentira na cabeça de vocês. Eu vou estar, né, reverberando com o quê? Com o que vocês reagem ao que eu digo. A colaboração, a ação e a reação. Só que o único agente que está agindo sou eu. Vocês só estão reagindo ao que eu falo, adotando, se emaranhando nisso e reagindo a isso. Vocês não agem em relação a isso, vocês agem em relação a isso, reagem em interação a isso. A diferença é que aquele que reage, ele está sendo levado. E aquele que age, leva. Entendeu a diferença? Então, os líderes religiosos desse tempo, em sua grande maioria, não incentivam, não ensinam os seus
seguidores a pensar, mas principalmente a serem livres. Os líderes religiosos erguidos por Deus por esse novo tempo serão aqueles que dirão a vocês: levanta as nádegas da cadeira e anda. Vá você atrás do teu caminho. Vá você estabelecer conexão com Deus. Eu só tô aqui falando porque é bom, porque não. Mas você não precisa ver esse vídeo. Você precisa ter determinação, vontade e amor no seu coração, mas principalmente o amor, mas assim, se não tiver o amor, o anseio de querer amar e a vontade de mudar. Uma vontade de aço. É só isso que precisa. Não precisa de intermediário de nenhuma natureza. Não precisa de vela, de macumba, não precisa nada disso. De incenso. Não precisa nada disso. Não preciso ler todo dia uma oração ali. Eu posso criar com Deus uma oração. Uma conversa com Deus é uma oração. Quando a intenção por detrás da conversa é a melhora, é a cura interna, a cura do mundo. Mesmo que eu me vire para Deus para desabafar uma coisa que eu tô indignado. Pô, pai, para mim aquilo, eu sei que é seu filho, eu sei que é meu irmão, mas poxa vida, pai. Para mim aquilo foi uma palhaçada. Mas tá bom, pai, eu não vou pensar o que eu acho, porque eu não sei nada. Mas não estou aceitando. Por favor, tira isso do meu peito. É uma oração. É uma oração. Falando a verdade. Falando que você não concordou, falando que na sua visão tá errado. Mas assumindo que você pode estar errado. E que você não quer se precipitar no erro, maldizendo pessoas que podem estar certas no seu agir. Mas você está assumindo, pô, pra mim não faz nexo. Você está dando passagem para Deus te mostrar a verdade. Quando eu sento para orar para Deus, para dizer justiça, eu elevo isso a Xangô. Mexe com Xangô. Não é comando de medo não, mas você está pedindo justiça. Sabe o que é justiça? Pede para Deus te trazer lucidez e discernimento sobre o que é a justiça. Porque cuidado quando você pede justiça. É isso que eu tô querendo dizer. Cuida para quando você pede justiça. Porque muitas vezes a justiça vai te surpreender. Porque você perceberá que a justiça foi até branda com você. Porque na história você estava errado, mas não era nessa vida. Você estava errado há 50 vidas e a justiça foi branda com você. Cuida quando você evoca, sabe, Deus, ou Xangô, ou quem quer que seja, né? Para te aclamar por justiça, de maneira irresponsável, achando que você é vítima da situação. Justiça a gente clama quando a gente está pronto para arcar com as movimentações que acontecerão. Porque justiça é equilíbrio. E antes de equilibrar tem que movimentar. O que significa que muitas vezes antes de equilibrar vai vir o caos. Caos não é destruição. Caos é movimento. Você quer movimentar? Você quer agitar legal? Quer agitar mesmo? Tá preparado? Porque dependendo da potência da movimentação que precisa acontecer para que o equilíbrio ali ocorra, vai ser uma movimentação em um tal pique que você não terá controle algum das direções para onde as tuas pernas vão. Você só vai ser levado e sacudido de tal maneira, assim, ó. Você não vai ter, só vai ir, você só vai ir. Meu Deus, tô louco, tô louco. Você tá preparado para isso? Se você não tá, então não pede justiça, né? Melhor pedir preparo e discernimento, né? Você pode falar equilíbrio. Pode pedir equilíbrio. Que de certo modo você está pedindo justiça também. Mas veja, eu digo assim, cuidado com a energia que você joga. Porque muitas vezes quando as pessoas evocam a justiça, elas estão evocando, na verdade, a vingança. É que é vingança.
não quer justiça. Entende? Essa é a diferença da separação promovida por Jesus e promovida pelo diabo, pelo Satanás. A divisão que Satanás promove tem base e tem respaldo na seguinte conjuntura, na inibição do pensar. Não escuto diferente, não escuto novo. Não escuto diferente. Vamos unificar todas as opiniões, A única opinião unificada, assim, vamos dizer assim, grosso modo, falando porcamente, é o amor. Essa unificação é a que promove a estabilidade e a fluidez de todas as outras, mesmo que elas não se concordem. Mas no fundo de todas vai existir a união e o amor. O que o diabo promove não é isso. Entendeu? O Satanás. Uma maneira religiosa de falar. Não existe Satanás desse jeito. É um conceito. É um conceito que quem dá cor e vida são os humanos, encarnados e desencarnados em afinidade com a ideia de separar. A união promovida pela luz é uma união que privilegia a individualidade de cada pessoa, mas uma individualidade virtuosa, uma individualidade que tem um direcionamento do espírito que está ali. A união que o diabo promove é uma união da diluição da individualidade. Não podemos pensar diferente. Pensou um pouquinho diferente que seja, é tesoura. Guilhotina ele. Será que agora alguns discursos políticos inflamados fazem um pouco mais sentido? Mas será que eu estou falando de um partido específico? Será que eu estou falando de uma frente política específica? Ou será que eu estou falando de todas elas? Eu acho que é de todas. Eu acho que todas estão mais ou menos assim, não é? Então eu posso ter uma religião? Claro. Se faz sentido para você, se é o que você acredita, mas esteja ali com a mente expandida, sabendo que existe muito mais para conhecer, sabendo que Deus é muito maior que tudo isso, sabendo que Deus não quer que você se perca num emaranhado de qualquer coisa, de coisa nenhuma, que só corrompe a sua mente. Entende? Ele quer que você seja um agente ativo das incidências da sua vida e não um reagente passivo das incidências da sua vida. Coincidências. Incidências que ocorrem paralelamente, de maneira uma interpenetrando a outra, uma definindo o curso da outra. Coincidências. Pessoas, eventos, fatos, circunstâncias, coincidências. Posso não saber o significado, mas tem um motivo. Será que eu atraí as incidências? Coincidências. Vamos meditar nessa palavra? Coincidências. Coincidências, frequentemente pregando comandos de medo, frequentemente pregando comandos de lubricidade, de luxúria. Será que eu tô falando da mídia hoje em dia? Dos pseudos artistas, que para mim não é artista, são agentes das trevas que cantam alguma coisa que eles acham que é música, mas não é? Será que é isso? Coincidências. Como está o mundo? Como está a mentalidade das pessoas do mundo? Quem será que atua sobre quem? Será que a mente do homem cria o mundo ou será que é o mundo que cria a mente do homem? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendi. Qualquer um que faça de Deus uma ideia de um Deus justo, soberanamente bom,
não pode aceitar, por consequente, a ideia de um Deus tirânico, porque uma ideia é a negação da outra. Ou eu creio num Deus verdadeiramente bom, ou eu creio num Deus de destruição. Não dá para Deus ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é uma coisa só. Ele é só bom, soberanamente bom. Mas o que é a bondade? O que é a justiça? Soberanamente bom e justo. A justiça é, portanto, um atributo de Deus. Justiça é equilíbrio. Justiça, 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 justiça. Que se faça na vida de todos nós e que estejamos prontos para arcar com a agitação necessária para que o equilíbrio se estabeleça, a justiça, portanto. Uma inteligência suprema. Nada é maior do que a inteligência que Deus o é. Inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. Único, imortal, imaterial. Não está sujeito às vicissitudes da vida e do tempo. É único. Sempre foi e sempre será. Uma magnitude é algo que não se entende. Mas isso é só um nheque de Deus. Não é a definição plena de Deus. Será que existe a definição plena de Deus? Nesse mundo a gente faz essa ideia ainda bebê dele. Em outros mundos, quinquilhões de anos à frente, fazem outra. Mas será que essas outras, por mais que estejam à frente de nós, será que ainda não é uma ideia distante da grandeza? O que é Deus? Podemos, talvez, não afirmar com certeza o que ele é, mas temos já insumos o suficiente para afirmar aquilo que ele não é. E ele não é humano, é uma inteligência. Mas o que é inteligência? O que é inteligência? Se você não sabe, para que você liga a câmera ou faz artigos para defender algo que você não conhece? O que é a inteligência? O homem desse mundo conhece a verdadeira inteligência? O que é o amor? O homem desse mundo conhece alguma coisa sobre o amor? Se conhecesse o mundo, não estava desse jeito. Se conhecesse, não tinha fofoca na família. Não tinha um se vira voltando contra o outro. Se conhecesse, as pessoas não se utilizavam como brinquedo nas baladas. Se fosse, os homens assumiriam e arcariam com a responsabilidade dos filhos. Não precisa estar casado com a mulher, mas ele seria pai. Seria um bom pai. E seria um bom companheiro dessa mulher, ainda que não fosse casado com ela. Uma das grandes dores da humanidade do Brasil é a ausência da paternidade. Gerou muitas dores que ainda ecoam e reverberam. Muitas vozes de muito tempo. Existe uma egrégora de dor absurda relacionada à ausência desse masculino sagrado. Masculino sagrado. O que é o masculino? O que é o feminino? O que é o masculino sagrado? O que é o feminino sagrado? Homem. Será que a gente tem que odiar os homens? Ou será que a gente tem que chamá-los a assumir a sua responsabilidade enquanto homem? Porque se existe homem é porque Deus criou. E na ausência do homem a gente se desequilibra. A gente quem? A mulher? Eu tô falando disso de maneira materialista? Ou será que eu tô falando de uma energia? Tô falando de uma consciência? O que será que eu estou falando? Será que cabe
Discurso de rivalidade, de mulher contra homem, de homem contra mulher? Será que vale uma transição planetária? Discurso separatista, de um contra o outro? Propagação de ódio? Será que vale? Será que estão entendendo o que eu estou falando? Será que vão distorcer o que eu estou falando? Vamos refletir um pouco. Porque as vozes da quinta dimensão, os humanos que herdarão a quinta dimensão, serão aqueles que saberão responder na ponta da língua essas e muitas outras perguntas. Mas não é que eles saberão responder, eles serão um com essa verdade. Porque já passamos da hora de sermos um com essa verdade. Mas será que masculino é algo do homem? Será que feminino é algo necessariamente da mulher? Será que existe separação? Voltamos à separação. Que engraçado. Então a gente está falando de uma unificação interior de cada pessoa. O homem fazendo as pazes com o seu masculino, primeiramente, e com o seu feminino, segundamente. E as mulheres distantes do seu feminino assustadoramente. Mas por quê, né? Necessário entender o que aconteceu. É necessário entender a história do mundo. Quando começou? Quando começou a se repelir o feminino? Mas principalmente, por que o feminino foi tanto repelido? Isso é preciso questionar-se. Será que Deus conta para vocês? Será que vocês vão suportar a verdade? E o seu feminino, quando foi que você se separou dele, homem, e você mulher? Há quanto tempo o feminino está sendo escorraçado no seu íntimo, no seu psiquismo, no seu comportamento? Será que feminino... O que será que é o feminino necessariamente? Será que estão entendendo o que eu estou falando? Separação, feminino, masculino, yin, yang, luz e sombra. Luz e sombra, o que é a sombra? Não sei o que é. Necessário questionar. O que é? Quais são as minhas sombras? Criança interior. O que é isso? Também tenho que integrar em mim. Criança, o adulto, a consciência, a inconsciência. Mas o que é a consciência? Eu não sei. Sem entender isso, fica difícil entender o que eu falo e o que tantos outros aí estão falando. Será que vão acompanhar? Não sei se vão. Querem acompanhar? É isso que precisam saber. É isso que precisa ser questionado. Não entendo nada, mas quero entender tudo. Aliás, vivenciar. Passar por esses processos de cura e alcançar o equilíbrio. Equilíbrio. Então não tem que ter medo da justiça? Do equilíbrio? O que é um, o que é o outro? Será que é necessariamente a mesma coisa? Um tá dentro do outro? Quem vem primeiro, a justiça ou o equilíbrio? Ou será que são exatamente a mesma coisa? Não sei. Necessário questionar. Parar de querer encontrar respostas prontas. Porque tem determinadas respostas que a gente tem que chegar por nós mesmos. Entende o que eu quero colocar aqui? Entende o que eu quero colocar aqui? Mas muitos canais estão falando sobre tudo isso em um grau de profundidade outro. Mas cuidado com determinados discursos. Porque não é sobre discurso. É sobre conhecimento do conceito. É conhecer a coisa, o objeto estudado. Será que é sobre discurso? Será que é sobre bandeiras? Porque a única bandeira a ser levantada aqui é uma só e é a do amor.
mas um amor que respeita a individualidade dos seus irmãos. Esse é o verdadeiro amor. O amor que só ama aquele que é a mesma coisa que você, aí não dá, aí é muito fácil. Mas amar o diferente, estar aberto a esse diferente, essa coisa toda bonita, aí é que a brincadeira começa. Aí é que a brincadeira toda começa. Então, vamos refletir um pouco sobre as coincidências. Porque nada é por acaso. Absolutamente nada. A família que eu estou, a rua que eu estou, o bairro onde eu moro, a cidade, o país, o planeta, a galáxia, o universo, o superuniverso, a bolha e tantas outras coisas dentro e fora e para além disso que eu não conheço. Mas quero conhecer, né? Estou aberta a isso. E aquilo que eu não estou aberta, estou me abrindo, não é? Entrando em contato com a fonte e clamando que me auxilie a quebrar em mim todas as barreiras que me afastam do verdadeiro amor, da verdadeira consciência. O que é a consciência? Vamos ler as cartas de Cristo? Vamos ter esse relacionamento com Deus? Jesus é Deus? Não, não é. Não. Ele é um com Deus, na sua proporção. Mas existem outros ainda maiores que ele, que também são um com Deus, em uma proporção muito mais forte, muito superior à que Jesus tem com Deus. E olha que a conexão que Jesus tem com Deus é absolutamente incompreensível para a humanidade desse planeta. Entendeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.